parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, sem perda de tempo, vamos para o texto que originou o tema. Êxodo, capítulo 33, versículo do 18 ao 23. Vou esperando todo mundo, estou vendo muita gente escolhendo a Bíblia. Canta, meu povo, se alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Minha mãe sempre lavava as louças, 6 filhos, só lavava para explodir. Então isso vai decorando. Mal sabe que a criança, ela pega o pai, ela pega a orientação da mãe do pai. Grande responsabilidade temos nós com nossos filhos. Então vamos lá. Então ele disse: rogue que me mostre a tua glória. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Senhor, toma a tua palavra nas tuas mãos. Primeiro eu quero agradecer aqui. É muita responsabilidade você ter que falar sobre um tema tão profundo, e agradecer ao pastor presidente pela liberdade de trabalho para os Boas Novas, e agradecer também ao regente, ao dirigente, pela confiabilidade numa responsabilidade tão enorme. Sem mais, o título, ele nos traz ao presente. O que é o presente? O ato, o momento. Então o momento diz o seguinte: estamos na fenda da rocha. Então qual foi o que aconteceu antes que Moisés, o servo do Deus Altíssimo, conseguisse ter uma intimidade tal para falar com o Senhor Jesus, com o nosso Deus? Olha só, eu preciso te conhecer melhor. Então, olha o que acontece com a gente hoje. Nós passamos por certas provações que nós não entendemos onde Deus quer chegar. Então, antecedente a esta situação, houve uma grande tristeza com Moisés. A Bíblia relata que quando Moisés recebeu os mandamentos, quando ele chegou, ele teve que deixar o povo só, e ele foi para receber a lei. E quando ele desce com a lei, ele depara com um povo totalmente idólatra. Quando foi feito o bezerro de ouro. Só que o que é interessante, foi só a liderança virar as costas e o povo fez o que quis. Como nós estamos quando algo que nos prende sai das nossas mãos? Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes você perde um emprego, ou você perde algo na sua vida, e tudo aquilo que Deus fez na tua vida, você coloca a perder. Você começa a colocar os porquês. E acabamos de cantar que o dono da vida é Ele. Ele é o dono da vida, é Ele que faz o que quer. O homem, ele só aprende quando ele perde a fronteira entre a vida e a morte. Quando ele perde essa fronteira, você verá o que Moisés fez. Chegou um determinado momento que Deus queria acabar com o povo, mas Moisés chega na hora: opa, é um povo obstinado, isso eu sei. Eu fui procurar o que é obstinado, chegou a cerviz. Eu fui procurar o que é o cerviz. O que acontece? É um povo com tendência a se desviar, a sair daquilo que foi traçado. E quantas das vezes nós estamos desobedientes em sair do lugar onde Deus nos colocou? Quantas vezes nós olhamos para um lado, olhando para o outro, não vou mais não. E às vezes nós esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós. É por isso que Deus falou assim: Moisés, você me virá pelas costas. Então nós vamos chegar lá. O porquê que Deus falou isso? Você vai me ver pelas costas. O que quer dizer isso? Eu fui procurar também. Antes de
suas costas. Olha que Deus falou, olha só, eu vou conseguir um lugar para você juntinho de mim. Eu fico olhando na Bíblia, fui procurar na Bíblia, sabe qual foi o homem que ficou juntinho de Deus? Foi o único que não tinha pecado até o momento, Adão. Registrado lá no capítulo 3, capítulo 3, versículo 8, que capítulo 3, versículo 8 diz, olha, toda tarde, algumas versões diz tardinha, a voz do Senhor passeava no jardim. Foi o único antes do pecado. O único que tinha um contato, uma intimidade direta com Deus, porque era puro. Sabe qual era a incumbência de Adão? No capítulo 1, versículo 26, olha Adão. Não, primeiro, no capítulo 26, diz o seguinte, ó, Deus primeiro fez uma reunião no céu. Olha, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e ele vai dominar a terra. Então o homem ali já recebe uma incumbência. Logo depois dessa incumbência que ele recebe, lá no capítulo 3, versículo 8, vem a voz de Deus. Então Deus fala com aquele que se aproxima dele. Mas tinha um detalhe, ele não poderia sair do caminho que Deus tinha feito. Onde eu quero chegar, muitas das vezes nós temos o caminho, nós temos a chamada de Deus, mas muitas das vezes os dardos inflamados de Satanás, às vezes uma língua maliciosa, às vezes algo tira você da presença do Senhor e você não vê qual é a sua prioridade. Muitas das vezes nós não notamos o que Deus fez conosco, que às vezes por causa de coisas banais nós resolvemos, vou largar tudo. E o que Deus te prometeu, você esqueceu por um momento? Ou por quantas vezes você vem esquecer tudo aquilo que Deus colocou na sua mão? Será que você não lembra? O que Deus faz você chegar até hoje no ponto da sua vida? Tenta trazer à tua mente quantas coisas Deus faz para que eu mal comecei na ponta do deserto, desisti. Vocês sabiam que Sansão chegou também à fenda de uma rocha, está lá em Juízes? Quando ele soltou a raposa para botar fogo nas plantações dos fariseus, ele levou todo mundo e foi lá a fenda da rocha. Fenda da rocha, segurança. Só que os judeus com muito medo, na época eles estavam dominados pelos filisteus com muito medo, e falou assim, olha, viemos aqui te amarrar. Quem podia amarrar Sansão? Nazireu, filho de Deus. E Sansão, vou deixar vocês me amarrarem. Quando eles amarraram, chegaram na frente dos filisteus, era uma arapuca para juntar os filisteus. Aí vem a história que todos conhecem, ele acha uma queixada e mata mais de 1000. A Bíblia relata que aquilo se tornou linha. Mas aonde você quer chegar, meu amigo? Não deixe de fazer aquilo que Deus te botou, aquilo que Deus te colocou. Se nós começarmos a pensar nas coisas que vêm lá de fora, ou nas coisas que muitas das vezes vêm de dentro da casa, diz lá na igreja de Hermínia, que muitas das vezes dentro da própria igreja tem alguém que pode te ferir, não olha para isso, olha que quem te sarou. Então, continuando no texto, chegou nesse determinado momento, quando Moisés se deparou, Deus ficou com tanto, Deus na hora, ele se irou. Foi aonde que Moisés se colocou no meio, entre povo e Deus. Tem que conhecer muito Deus, tem que ter muita intimidade para fazer Deus mudar de ideia, porque Deus já estava com vontade de destruir todo aquele povo. E Moisés se coloca, e num determinado momento que ele chega no capítulo 32, no versículo 31, quando Moisés começa a falar com Deus, que poder de intercessão, poder que o homem tem por amor à obra, é um poder que o homem tem por amor à sua família, é um poder que o diabo Leandro falou aqui, passa essa dor para mim, faça comigo, me dê em dobro. Um ser humano, imagine Jesus Cristo que nos ama, embora com muita dor,
Ele mesmo assim pede perdão. Senhor, perdoa. Êxodo 32, no versículo 32, um barulho que seja rápido, e levante e fala com aquela voz do trovão, filhos do trovão. O poder de intercessão de um homem. Um varão para ler. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te teu livro que tem escrito. Que isso? Olha, trazendo aos dias de hoje, olha, meu pai, eu sei que esse povo errou, eu sei que esse povo desfaleceu uma hora da fé, mas é responsabilidade minha, é responsabilidade minha. Quando Jesus chega aos céus, ele, primeira coisa que ele recebe, olha, todo o poder foi lhe dado sobre a terra. Às vezes por muito tempo nós aprendemos de uma forma diferente. Aí todo mundo fala, todo o poder foi me dado em todo o céu e em toda a terra. Não é isso. Maior, Jesus sempre falou uma aula que é do que eu é o Pai. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar, olha o que Jesus fala. Olha, a igreja que tu me deste, então aquele que tu enviar a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vê se não é igual Moisés. Quando ele recebe a responsabilidade do povo, olha, meu Pai, se tu continuar com essa ira, risca-me do nome da vida. É como se ele falasse assim, ó, pode me levar. Isso é amor. Isso é a pessoa olhar, não para ele, mas para o seu próximo. O segundo mandamento, amar teu próximo. E muitas vezes mais do que a ti mesmo. E é o que Jesus provou para a gente. Ele amou mais a nós do que a própria vida, por isso que perdeu-a na cruz. Para depois de 3 dias ele ressuscitar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós não podemos largar de maneira nenhuma. Muitas das vezes, Moisés ele chegou a um ponto que chegou no deserto. Às vezes nós lemos a história, mas nós não entramos. O que Deus quer falar para a gente? Ele chegou à exaustão. Quando ele matou o egípcio, ele chegou à exaustão. Ele não viu o poço de Midian de imediato. Ele caiu no chão. Muitas das vezes nós somos levados a ser provados até a exaustão, para que Deus se faça presente em nossa vida. E justamente quando nós estamos passando no deserto, nós desistimos. É onde Deus muda de atitude de acordo com a atitude do homem. Glória a Deus. E se nós não continuarmos observando essas coisas que nós estamos falando, com certeza nós vamos perder a promessa. Aleluia. Porque esse mesmo homem, em que chega em determinado momento, Senhor, só tenho achado graças aos teus olhos, peço-te para me te conhecer melhor. E Deus, com todo o carinho, foi o que vocês leram. Moisés, nem Adão, que era puro, só ouvia a minha voz. Eu purifiquei você no deserto. Olha, depois da purificação de Moisés no deserto, tem essa observância na Bíblia. Depois que Moisés passou no deserto, ele chegou lá no Monte Sinai. Dali para cá, ele só teve um pecado. Se Moisés não tivesse ferido a rocha 2 vezes, ele tinha que ter um pecado, porque era mistério. Senão ele se compararia a Jesus Cristo. Porque ele foi purificado no deserto. E quando Deus purifica, Deus deixa puro. Deus não é Deus de deficiência. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele deixa puro. Glória a Deus Santo. Moisés amava tão aquele povo, mas Moisés ao mesmo tempo conhecia o coração de Deus. Então ele sentiu aquilo que o povo fez. Ele sentiu, foi como se ele entrasse no coração de Deus. Ele sentiu a tristeza de Deus. E ele mais uma vez falou para Deus: esse povo, Senhor, é um povo obstinado. Eu sei que é.
te perdoo. Quantas vezes fosse necessário, Moisés iria pedir perdão pela responsabilidade dele. E eu passo para você, quantas vezes você errar, Jesus Cristo vai interceder por você, porque Ele é o nosso dono hoje, é Ele que nos comanda. É por isso que nós falamos, vou pedir das se vos dar. Glória a Deus. Muitas das vezes nós ficamos doentes e vem aquele montão de fala com Deus, mas as pessoas muitas das vezes esquecem de falar assim, Senhor, faça a tua vontade, esqueceu dessa parte. Aí fala, Senhor, cura, 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 cura. E quando chega um determinado momento que Deus não cura, que isso? Paulo chegou a um determinado momento, registrado lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala assim, já pedi 3 vezes pelo Espírito. Homem como Paulo, 3 vezes pelo Espírito. E aí, você, como é que está a tua vida? Estou andando, né? Mas o negócio aqui está me cutucando direto, o Senhor não tira. A minha graça nos baixa. Ela se aperfeiçoa nesse momento aí. Muitas das vezes, nós temos que passar por momentos difíceis. Mas feliz é aquele que quando passa num momento difícil, eu creio na oração. Ajoelha e fala, que isso, e fala, meu Pai, mesmo na tribulação, eu não te deixarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continuando.